começar então? Vamos lá? Agora é a última sessão dessa tarde, desse seminário, então um momento de aquele último caso, não é? Eu gostaria de, nós combinamos aqui com o Michael, ele mencionou a possibilidade de eu gastar uns 20 ou 25 minutos com vocês, e depois eu retorno para ele, apenas pensando sobre algumas barreiras, e aí foram algumas perguntas que recebemos aí nesse ínterim, algumas barreiras que têm prevenido as igrejas brasileiras, para igrejas locais, a se tornarem de fato igrejas missionais. Eu gostaria de rapidamente que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, nós vamos ler aqui um versículo para nos dar uma base bíblica e um direcionamento bíblico. Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Este é o texto básico do envio de Paulo e Barnabé pela igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui nós encontramos nesses textos algo assim preciosíssimo. Em primeiro lugar, no primeiro versículo, encontramos a descrição dos líderes da igreja de Antioquia. No versículo 2 e no versículo 3, nós encontramos o processo pelo qual Deus despertou aquela igreja, e a igreja, orando e jejuando, ouviu a voz do Espírito Santo. E teólogos ao longo dos séculos discutem e debatem sobre como a igreja ouviu essa voz do Espírito Santo. Aqui diz que o Espírito Santo falou e a igreja ouviu, mas o certo é que houve ao fim um consenso, e essa igreja entendeu que Deus está chamando Paulo e Barnabé e eles foram enviados para os gentios. O que me chama a atenção, eu gostaria de usar esta porção para introduzir esse momento com vocês. Me chama a atenção o início do versículo 2. E servindo eles ao Senhor, se refere aqui a todos os líderes do versículo 1 e também, obviamente, especificamente a Paulo e Barnabé, que estavam incluídos no versículo 1 e se destacam aqui no versículo 2 e 3, pois seriam enviados pela igreja de Antioquia. E diz que servindo eles ao Senhor. O verbo servir, aqui no Novo Testamento grego, ele é um verbo que em mais de 70% da sua presença, ele tem como raiz a expressão grega doulos, que é a expressão utilizada por Paulo até para se apresentar de maneira frequente. Doulos é o servo, é o escravo do Senhor Jesus. Quando o verbo servir, ele tem como raiz doulos, significa que eles estavam, ou alguém estava, servindo diretamente ao Senhor Jesus. Meu compromisso é servir a Cristo. Este verbo, porém, não está nessa maioria de verbos que tem como raiz o doulos. A segunda opção, quando nós não temos esta raiz doulos para compor o verbo servir no Novo Testamento, a segunda opção mais comum é a expressão grega diáconos. É servindo ao Senhor como diácono, de onde nós temos diácono, diaconia, ou seja, servir ao Senhor servindo o próximo. Porém, este verbo, bastante incomum no Novo Testamento, não tem como raiz nem o doulos e nem tem como raiz o diáconos. Ele tem como raiz uma terceira expressão, que é a expressão leiturgos, de onde nós temos até liturgia, o liturgo em português, mas num outro significado. A ideia de leiturgos era aquele que era uma bênção, um elemento de transformação ou edificação para as pessoas que estavam ao seu redor. A ideia aqui é justamente daquela pessoa que o seu dia pode estar mal, a igreja pode estar quebrada, a sua equipe pode estar num caos, mas se aquela pessoa está presente, parece que há mais esperança, não é? Parece que a gente está mais perto de Jesus. Parece que mesmo no dia mais cinzento, se você fala 5 minutos com essa pessoa ao telefone, você fica com o coração mais aquecido, mais próximo de Deus. Esta é a ideia do leiturgos. E esta é justamente a raiz do verbo que aqui encontramos, servindo. O verbo aqui é leiturgunton. Ou seja, Paulo e Barnabé, dentre os outros líderes,
eles serviam ao Senhor como no plural, leiturgoi. Eles eram uma bênção, digamos assim, em Antioquia. E por serem uma bênção em Antioquia, disse o Espírito Santo, separai-me, para que eles possam ser enviados então aos gentios. Eu gostaria de rapidamente aqui mencionar pelo menos uns 2 princípios que podemos tirar aqui deste texto. Primeiro princípio, vamos pensar no princípio missionário. O princípio seria este: não envie para longe quem não é uma bênção perto. Não envie para longe quem não é uma bênção perto. Alguém não é leiturgos, um abençoador, um edificador, uma inspiração de vida com Jesus perto, essa pessoa não será leiturgos na China, na Índia, no Japão, na Amazônia e assim por diante. Então isso é um princípio importante, é um princípio de envio. Aquele jovem problemático na sua igreja que diz querer ser missionário, problemático, não envie. Ele não está pronto. Ele precisa amadurecer, ele precisa passar por um processo até ser abençoador onde ele está, e aí poderá então também ser bênção nos confins da terra, se o Senhor para lá o enviar. Um princípio poderíamos tirar ou aplicar, seria um princípio, seria uma aplicação mais eclesiástica. Uma igreja que não é sal da terra e luz do mundo, leiturgos, abençoadora, onde ela está, dificilmente será uma igreja abençoadora do outro lado do mundo. Uma igreja que não é sal da terra, não é um agente de transformação, onde está inserida, dificilmente fará diferença em outro país, em outra região e assim por diante. Mas talvez a aplicação mais interessante para nós hoje à tarde seja a aplicação mais pessoal. Nem uma aplicação missionária, nem uma aplicação eclesiástica, mas uma aplicação pessoal. Eu creio que nós não podemos esperar, como pastores, líderes, missionários, plantadores de igrejas, esperar sermos uma bênção para muitos e para aqueles que estão também longe, se primeiramente nós não formos pessoalmente uma bênção para aqueles que estão mais próximos de nós. Quem está mais próximo de nós? A nossa família e os nossos amigos mais chegados. Então, no círculo menor de família, amigos chegados, se nós não formos abençoadores, não formos leiturgoi, não formos edificadores, onde nós estamos enraizados, eu creio que nós não temos nem autoridade espiritual para, no púlpito de qualquer igreja, desejar ou esperar ser uma bênção para uma multidão. Leiturgos, ser um abençoador. E aí, com essa introdução bíblica, eu gostaria apenas de pontuar com vocês algumas barreiras para a vida missional. Eu coloquei não para uma igreja missional, mas pensando numa vida missional. Barreiras para uma vida missional. Eu tenho percebido e eu tenho entendido que a primeira e talvez a principal barreira para uma vida missional é a ausência de foco. Não há foco. Há uma total dispersão. Talvez movida pelo ativismo, muito se faz de maneira rápida. Talvez movida pelo imediatismo, muito se espera de resultados rápidos, e talvez movido por esse integralismo, a pessoa que quer participar de tudo. Deixe-me falar para pastores e líderes: você não precisa estar em todas as reuniões, você não precisa coordenar todos os movimentos, você nem deve estar envolvido em todos os micromovimentos na sua igreja. Esses micromovimentos precisam ser um resultado direto da presença de Deus, da obediência à palavra do Senhor e da paixão pela missão. Eu creio que esse integralismo, que é essa tendência nova, seguida do imediatismo e fomentada pelo ativismo, é essa tendência do líder desejar participar de tudo, em todos os momentos, em um nível de coordenação. Em primeiro lugar, isso é extremamente exaustivo. Você não dará conta, você não conseguirá fazer isso. Moisés, nós aprendemos com a sua experiência e a direção de Deus para a sua vida. Instituir pessoas que podem liderar e liderar melhor do que você, do que eu, terão mais tempo, terão mais disposição, conhecerão mais as pessoas daquele micromovimento. Ausência de foco. E eu gostaria de mencionar isso para o plantador de igreja. A ausência de foco na plantação de igreja é algo seríssimo. Porque o plantador de igreja, muitas vezes, ele está envolvido em tantas atividades. Deixe-me apenas ilustrar
no meu contexto mais transcultural. O plantador de igreja, o missionário transcultural, ele tem que aprender a língua com a qual ele está lidando, analisar a cultura onde ele está, precisa escrever um relatório para as igrejas enviadoras, precisa se reunir com a equipe missionária da região, precisa plantar a sua própria horta, porque não tem ali uma verdura ali disponível, precisa consertar o painel solar, senão ele não tem ali a energia para fazer alguma coisa. O processo é tão amplo e ao mesmo tempo disperso, que é muito possível esse missionário transcultural, ao final de um mês inteiro, ele ter feito todas as coisas menos o principal, que é, por exemplo, a evangelização. O mesmo pode ocorrer com um pastor, o mesmo pode ocorrer com um mestre, o mesmo pode ocorrer com um plantador de igreja em um contexto urbano. Você se envolve com tantas coisas periféricas, secundárias, e a pergunta que você precisa se fazer pelo menos uma vez por semana é esta: qual é o essencial? O que é o essencial no meu ministério? Eu e minha esposa, Rossana, nós temos o costume, a cada fim de ano nós tiramos 2 dias, todo fim de ano, mês de dezembro, tiramos 2 dias para analisar e avaliar se as ações, se as práticas, as ênfases que nós temos dado ao longo do ano são condizentes com o nosso chamado, com o cerne do nosso chamado ministerial. E todo ano nós encontramos coisas que nós passamos a carregar de maneira periférica conosco e são tremendamente desnecessárias e até são atrações que vão nos distrair daquilo que realmente é o essencial para o nosso ministério. A ausência de foco, eu creio que é uma barreira para uma vida missional. Uma outra barreira são os pressupostos equivocados. Eu creio que nós temos e desenvolvemos, vou falar na América Latina, desenvolvemos alguns pressupostos até esquisitos, mas que, por serem repetidos, a antropologia chama isso de mito de mercado. Pela frequente repetição, passa-se a crer que aquilo é verdade. Então são alguns pressupostos equivocados que nós temos e nós nutrimos, e eles atrapalham a construção de uma vida missional e o desenvolvimento de uma igreja também missional. Um pressuposto equivocado é que pregar a palavra não gera interesse no povo. Pregar a palavra não gera interesse no povo. E por isso, com esse pressuposto equivocado, nós construímos tantas estratégias, nós contamos as histórias, enchemos as ilustrações, passamos os filmes, desenvolvemos os vídeos, pintamos a igreja, fazemos tudo menos pregar a palavra de Deus. Há pessoas que estão tão convencidas desse pressuposto equivocado, que elas têm receio de ler um texto longo. Você nota que o texto é longo, ela quer pregar um texto longo, mas eu tenho que terminar em 2 ou 3 versículos, senão eu perco a atenção do povo. Este é um pressuposto equivocado. A palavra de Deus, verdade universal de Deus, ela tem a atração de Deus para o povo de Deus. Eu costumo falar, refletindo, a gente no campo missionário faz muitas coisas certas e muitas coisas erradas, a gente vai aprendendo com tudo isso. Eu costumo falar que se eu tiver só 5 minutos com uma pessoa que não ouviu ainda o Evangelho de Jesus, entendendo que eu não terei mais nenhuma oportunidade com essa pessoa, eu acho que eu leria a palavra de Deus para essa pessoa durante 5 minutos. A palavra de Deus, ela é o fogo do alto para convencer o coração mais endurecido. A palavra de Deus possui uma atração comunicacional e transformadora muito maior do que qualquer convencimento humano que você ou eu possamos tentar elaborar em uma palestra ou alguma coisa parecida. A palavra de Deus. E eu creio que eu vejo isso. Por exemplo, qual o nome daquele? Paul Washer. Quem já ouviu Paul Washer? Eu ouvi pela primeira vez na Consciência Cristã, lá em Campina Grande esse ano, e estava ali, e ele pelo menos eu só ouvi 2 vezes, mas ele tem uma palavra pesada, não é isso? Palavra pesada, e é palavra mesmo, né? E ele não conta historinha, ele fala, não é palavra mesmo, é teologia pura, e o negócio é pesado. E é interessante, eu já participei da Consciência Cristã, esse grande movimento evangélico em Campina Grande.
eles juntam milhares de pessoas, 5, 6, 7 mil pessoas por noite ali, naquele local. E pela primeira vez em todos esses anos, a direção daquele congresso me falou, pela primeira vez os adolescentes, eles quiseram não ter um programa especial separado, somente para virem ouvir o Paul Washer. E o homem pregou a palavra do ponto de vista antropológico e comunicacional, não faz nem sentido. Não é isso? Um adolescente brasileiro, ele quer ouvir histórias, ele quer conversar sobre existencialismo, ele quer conversar sobre coisas do seu dia a dia, tão somente. Mas Paul Washer, ele fundamenta ali a palavra, independente de qualquer ênfase que ele dê ou que ele não dê, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela é atrativa para o povo de Deus. Eu creio que é um pressuposto equivocado que nós temos e nos atrapalha, porque nós queremos então fazer uma programação cada vez mais atrativa, do ponto de vista hedônico, narcisista, triunfalista, e nós estamos aí, muitas vezes, construindo aí um círculo, em que em 2 horas e meia de programação, não se ouve a palavra de Deus nem 5 minutos. Nem 5 minutos. Um outro pressuposto equivocado, no meu entender, que o evangelismo pessoal está ultrapassado. Isso tem sido falado por teólogos ao redor do mundo. O evangelismo pessoal está ultrapassado. O negócio agora é diferente. O negócio agora é televisivo, ou então nas rádios, ou então nas mídias, ou então de maneira comunitária, e você no pequeno grupo, ou então na grande igreja, mas individualmente está ultrapassado. Ninguém para mais para ler um panfleto, para ouvir uma mensagem para outra pessoa. Cultos de praça, aqueles pregadores de praça está ultrapassado. E eu pergunto a vocês, quem disse que está ultrapassado? Quem disse? Geralmente são pessoas que não fazem isso, não é verdade? Quem diz que o pregador de praça está ultrapassado é quem não prega em praça. Quem prega em praça sabe que você começa a pregar uma praça, 5, 10 pessoas param para te ouvir. Lá em Manaus nós temos um pregador de praça no Porto, que é o local mais bagunçado da cidade, onde todos os barcos do interior chegam, e é realmente aquela balbúrdia, pessoas entrando, saindo dos barcos, etc. Tem um mercado de peixe logo na frente, é aquela confusão, mas tem um senhor lá da Assembleia de Deus, tem um caixote que é dele, esse caixote é dele, ele fica em cima do caixote, prega o evangelho, sempre eu estou indo, voltando, trazendo alguém, alguma coisa parecida assim. Eu nunca passei por lá para não ver pelo menos 10, 15 pessoas paradas ouvindo aquele homem pregar a palavra de Deus. Pregação de praça, panfleto. Não, panfleto era bom antigamente, agora esses folhetos, ninguém mais lê o folheto. Quem diz isso é quem não distribui folheto. Eu tenho folhetos em casa, nós compramos da SGM, que é um panfleto muito bem feito, conteúdo e apresentação. E nós temos lá em casa, por exemplo, um voo aí, você está 2, 3 horas com a pessoa ao seu lado. Talvez a pessoa não queira conversar, mas você entrega um panfleto nas mãos dessa pessoa. Geralmente ela pega e coloca lá no bolsão na frente. Mas não passa meia hora, está entediada, não tem o que fazer, 3 horas de voo, não é isso? Em meia hora ela pega o panfleto e começa a ler. Esses nossos pressupostos equivocados que entram na nossa mente, alguém me disse, evangelização de porta em porta acabou. Quem disse isso é porque não evangeliza de porta em porta. Eu tenho amigos plantando igrejas em São Paulo que evangelizam de porta em porta. Me falaram aí uns 3 meses atrás, Ronaldo, em São Paulo eu bato na porta, não são todas as casas, mas muitas casas abrem as portas, me convidam para entrar, tomo um café, como um bolo e prego o evangelho de Jesus. Não é que experiência fascinante? Comeu lá o bolo, né? Tomou o café e pregou o evangelho em São Paulo. Então vamos tentar acabar com esses pressupostos. Tente perguntar a raiz realmente desses pressupostos para ver se eles passam por um crivo mais prático. Eu diria um terceiro pressuposto equivocado. Os membros da igreja não conseguem liderar grandes movimentos. Membros da igreja não conseguem liderar grandes movimentos. Isso é para uma pessoa que é um mestre em missiologia com uma especialização em como liderar grandes movimentos, né? Nós temos esse pressuposto equivocado. A pessoa, talvez, com menor formação formal, sistemática, talvez sem muitos dons que nós até pressupomos serem necessários para um líder de um grande movimento, podem ser as pessoas que vão liderar os maiores movimentos.
Eu tenho percebido, a experiência de vocês pode ser bem diferente da minha. Eu tenho percebido que os maiores movimentos são liderados pelas pessoas mais improváveis. Então fique de olho no improvável. É aquele que é tão tímido que você pensa, não posso colocar à frente de ninguém. Nós temos aí, poderia citar muitos exemplos, mas apenas citando um exemplo, não sei quem conhece o AF. AF é um rapaz, homem de Deus, é seminarista lá no JMC, em São Paulo. E o AF é um rapaz, já esteve lá conosco fazer um estágio conosco lá na região do Alto Rio Negro, entre os indígenas. O AF é um rapaz que você olha para ele assim, ele fala baixinho, ele gesticula de maneira assim mais lenta, ele conversa, etc. Você pensa, ele é magrinho, né? É meio quietinho e tal. Um grande líder. Você vai lá no JMC, quantas pessoas estão no seminário por influência do AF? Você vai no Mackenzie, ele mobiliza reuniões de evangelização dos mackenzistas ali na universidade a cada semana. Nós tivemos o AF lá na região indígena. Depois de 2 semanas nós chegamos, os indígenas não queriam conversar nem com os missionários, queriam conversar com ele. Então assim, nós olhamos muitas vezes, julgamos por aquilo que nós achamos que são os dons ou as aparências necessárias para o desenvolvimento ministerial, mas Deus usa o improvável. Por isso que eu estou aqui e você está aqui também. Que nós não temos a qualidade humana necessária para fazer aquilo que está em nossas mãos. Muito bem, pressupostos equivocados. Terceira barreira que gostaria de citar para vocês. Primeira barreira, qual foi? Primeira barreira, ausência de foco. Segunda barreira, pressupostos equivocados. A terceira barreira, a ausência de um modelo na liderança. Muitas vezes nós temos professores, líderes que ensinam o povo a fazer aquilo que eles não fazem. E o povo percebe. O povo não segue ensinos. O povo segue exemplos. E se o povo recebe um ensino onde há um exemplo, aquilo entra no coração do povo. Mas o povo não segue o ensino sem exemplo. O pastor que prega para que o povo tenha uma vida de oração, mas ele não ora. O pastor que prega para que o povo tenha uma vida devocional, ele não tem. O líder que fala que nós precisamos evangelizar de dia, de noite, lançar semente, etc. Não falou Jesus a ninguém jamais de um mês, mas já pregou 4 sermões sobre lançar semente dia e de noite. Parece-me que no reino de Deus isso não funciona. Isso funciona numa empresa. Eu vejo empresários que não fazem o que ensinam, mas convencem as pessoas a fazerem aquilo que eles não fazem. Eu vejo isso funcionar em muitas empresas. No reino de Deus parece que é alguma coisa, talvez na linha da teologia da autoridade, talvez na validação espiritual daquilo que Deus dá, talvez no critério bíblico de liderança. Eu não sei bem onde está alojado aí esse fenômeno, mas eu sei que não funciona. Líder que ensina algo que ele não faz, o povo não seguirá. Aquilo o povo não seguirá. Então eu creio que a ausência de modelo na liderança é algo também que é uma barreira para o desenvolvimento de uma vida missional, e aqui nesse caso uma igreja missional. Pessoas não seguem discursos, pessoas seguem exemplos. O quarto e última barreira, apenas para citar para vocês, metodologias orientadas por preferências. Metodologias orientadas por preferências. Isso aqui é mais para o Brasil mesmo. O brasileiro, o crente, o evangélico brasileiro, ele possui um índice muito alto de exigência. Nós temos os nossos desejos e preferências e nós transformamos as nossas preferências em metodologia, tentando vender essas metodologias como sendo a forma bíblica de se fazer alguma coisa. Eu tenho ouvido vários pastores, por exemplo, falar na minha igreja nós chegamos à conclusão bíblica de que nós precisamos cantar somente os hinos do hinário, e esses hinos precisam ser conduzidos por um piano de cauda que fica do lado esquerdo da igreja. O que ele quer dizer? Ele gastou 15 sermões para convencer a igreja sobre isso, que a liturgia tem que ser uma liturgia com reverência, isso, etc. E aplicou dessa forma. No fundo, é uma preferência dele. Ele gosta de hinos, ele gosta do piano, e ele gosta do piano de cauda do lado esquerdo da igreja, preferência dele.
E a gente vê isso todos os dias, líderes brasileiros, pastores e missiólogos, transformando preferências metodológicas em teologia. Esse é um erro, gente. Se é uma preferência, assuma, gente, eu gosto de hino, eu não gosto de cântico moderno. Se o povo da sua igreja concordar com você, você vai cantar somente os hinos, e louvado seja Deus por isso. Conheço pastores que dizem, na minha igreja só cantamos os salmos, nós achamos que o hinário é muito liberal, uma coisa assim muito contemporânea, então nós cantamos então só os salmos. E a pergunta que eu fiz a esse pastor, na sua igreja, todos ficam contentes em cantar só os salmos? Ele disse, todos ou não? Eu falei, louvado seja Deus. Então cante só os salmos na sua igreja, mas não vá tentar convencer outras igrejas que elas estão em pecado porque não cantam salmos. Nós temos no Brasil, irmãos, isso é brasileiro, isso é mundial, mas especialmente brasileiro. Nós temos uma mania de transformar nossas preferências metodológicas em teologia e enganar o povo de Deus, fazendo com que eles pensem que é uma fundamentação bíblica de algo que é realmente apenas um desejo, uma preferência, uma inclinação minha pessoal. É preciso pregar no púlpito. O púlpito precisa estar ali ou aqui. Me lembro que minha mãe, quando eu era adolescente, e sem entrar em controvérsia sobre mulheres pregarem em igreja, mas minha mãe, quando eu era adolescente, nós éramos da igreja presbiteriana em Nova Venécia, e minha mãe é uma pregadora da palavra de Deus, e foi convidada para pregar na igreja presbiteriana ali naquela cidade. Eu tinha uns 12 anos de idade, eu fui com ela, culto domingo à noite. Aí chegamos ali, foi descoberto que quem convidou a minha mãe foi um diácono. O diácono não pode convidar, quem convidar é o pastor presbítero, não é verdade? Então, chegou ali, não estava tudo muito amarrado, era o diácono que havia convidado, o pastor ficou meio sem jeito e disse, olha, dona Ilza, aqui a gente tem alguns pressupostos assim, até teológicos, etc., mas deixa eu pensar o que eu vou fazer. Minha mãe disse, olha, estou aqui, vou participar do culto, fique tranquilo. E aí ele tomou a palavra, depois louvou e explicou para a igreja. É o seguinte, a nossa irmã Eusa, ela está aqui, ela não vai pregar, vai dar uma palestra. E ela não vai falar do púlpito, vai falar da mesa. Então fique bem claro, ninguém sai daqui falando que Eusa pregou do púlpito da igreja. Ela deu uma palestra da mesa, diferente. Aí ela falou, eu fiquei 12 anos, 13 anos de idade, fiquei meio confuso. Aí quando íamos para casa eu perguntei qual foi a diferença. Ele falou assim, para mim nenhuma, eu havia preparado aqui a mesma coisa. Independente do seu entendimento teológico sobre mulheres ensinarem na igreja, eu gostaria apenas de mencionar algo para você nessa tarde, nesse sentido. Nós precisamos passar as nossas convicções pelo crivo da palavra de Deus e da teologia que cremos ser baseada na palavra de Deus. E não transformar alguma inclinação do nosso coração em metodologia ou mesmo em teologia. Muito bem, e aí nós podemos falar sobre liturgia e assim por diante. Metodologias orientadas por preferências. Então vamos lá. Primeira barreira, ausência de foco. Segunda barreira, pressupostos equivocados. Terceira barreira, ausência de modelo na liderança. E quarta barreira, metodologias orientadas por preferências. Geralmente eu vejo o seguinte, pastores que não gostam de evangelizar, não gostam. Eles dizem assim, gente, evangelização pessoal, uma coisa assim que hoje em dia nem funciona. Então a gente vai fazer o seguinte, traga o pessoal aqui para a igreja, aí eles ouvem falar de Deus, e a melhor maneira de evangelizar é trazer o incrédulo para um culto. Mas na verdade, no fundo, se ele for realmente honesto, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, ele não gosta de evangelizar. Ele não gosta de ir para lá fora e falar de Jesus a uma pessoa, procurar, ele se sente desconfortável, ele é tímido, etc. E aí nós transformamos uma preferência ou até uma limitação nossa numa metodologia. Meus irmãos, nós precisamos ser sinceros. Se é uma preferência, é uma preferência. Se é uma inclinação, é uma inclinação. Metodologia deve ser desenvolvida com base na palavra de Deus, juntamente com o povo local. E o povo local pode não ter a limitação que eu tenho e que você tem. E aí você solta o povo para fazer coisas que às vezes você não está inclinado a fazer. Tá bom, gente? Over to you. So you asked for what I was going to do. Então você perguntou-me o que eu faria. Here's how I thought I'd spend these 20 minutes.
aqui vai como eu gostaria de gastar esses próximos 20 minutos. I have been asked many times, Muitas vezes me foi perguntado, when you look back and saw that church transformed, quando você olha para trás e viu aquela igreja transformada, what do you see as the key elements? o que você vê e identifica como os elementos-chave? I'll mention 4. Aí eu vou mencionar 4 deles. As long as you don't understand them Na medida em que você não os entender, as universal mechanisms that work everywhere, como se fossem mecanismos universais que funcionam em qualquer lugar, ok? Eu vou mencionar 4, mas eu peço que você não os entenda como sendo mecanismos que funcionam em todo e qualquer lugar. every culture is different, every church is different. Cada cultura é diferente, cada igreja é diferente. The church I'm in now, A igreja na qual eu me encontro agora, a couple people said to me, algumas pessoas vieram a mim e me disseram: can you come and do here what you did in that other church? você pode vir aqui e fazer aqui o que você fez naquela outra igreja? I said, number one, I didn't do it. E eu disse: primeira coisa, eu não fiz. It was the Holy Spirit. Foi o Espírito de Deus. And number two, E número 2, this is a very different church esta igreja é muito diferente daquela outra. with different needs. Tem necessidades diferentes. The first thing that I look back, as I look back, E à medida que eu olho para trás, a primeira coisa que eu identifico is to emphasize what I've said already. é enfatizar o que eu já disse. We paid attention to worship. Preste atenção à adoração, à reunião. We believe that that was the one place that all of the church was at. Nós acreditamos que aquele é o local onde toda a igreja vai estar presente. And we believe that the repetition E nós acreditamos que a repetição of a missional liturgy da liturgia missional naquele contexto would drive home the message vai conduzir e ser eficaz na pregação da palavra, that they were a missional people. da mensagem de que eles são pessoas missionais. So we paid attention to every aspect of the service. Então você presta atenção a cada aspecto da reunião, There was tradition and there was contemporary. a tradicional e contemporâneo, But we paid attention to what kind of liturgy mas nós prestamos atenção a que tipo de liturgia would form a missional people. e vai formar um povo missional. Now, I want to say that I don't believe that's the only reason for worship. Eu gostaria de dizer que eu não acredito que é essa o único motivo para nós louvarmos ou nos unirmos para louvar a Deus. John Piper has written a book John Piper escreveu um livro that says that mission should lead to worship. em que ele afirma que missão deveria conduzir ao louvor. God wants worshipers. Deus quer adoradores, Mission reaches them, a missão os alcança, brings them to church, os traz até o contexto da igreja, and they worship. então eles adoram a Deus. So mission leads to worship. Então ele vai dizer que missão conduz à adoração. I think that's true. Eu acredito que isso é verdade, But only one of three relationships. mas apenas cada de 3 relacionamentos. So mission does lead to worship, that's number one. O primeiro é que a missão realmente conduz à adoração, isso é verdade. But worship also nurtures and forms a people for mission. Mas ao louvor e à adoração também nutre e forma e molda um povo em missão. If I had time, Se eu tivesse tempo, I'd take you to the Psalms eu os levaria até os Salmos and show you the many times the nations e eu mostraria a vocês as muitas vezes em que as nações are in the Psalms, estão presentes nos Salmos, showing Israel the horizon of their mission. mostrando os Salmos que mostram a Israel os horizontes, os quase a ausência de limites da sua missão como povo de Deus. So mission leads to worship, and worship is an end in itself that glorifies God. Ok, naquela primeira visão, missão leva à adoração e a adoração é um fim em si mesmo, de cultuar a Deus.
But worship also Mas a adoração também nurtures and forms us for mission. nutre e forma um povo missional. And the third relationship E o terceiro relacionamento is that according to 1 Corinthians 14, é que, de acordo com 1 Coríntios 14, worship itself can be missional. o louvor em si mesmo pode ser missional. People are drawn to Christ in the midst of worship. As pessoas são atraídas a Cristo no meio da adoração, em 1 Coríntios 14. We've seen this in the last year in our church. Nós observamos isso no último ano na nossa igreja. A Chinese professor Professor chinês, who was an atheist que era ateu, started coming to our church to learn English. começou a frequentar a nossa igreja para aprender inglês melhor. And it was the worship service E era a reunião de louvor, o culto, along with the love of God's people juntamente com o amor do povo de Deus para com ele, that led him to say, que o levou a afirmar: there must be a God deve haver um Deus, because he's here. porque ele está aqui. And look at 1 Corinthians 14, Então, dê uma olhada em 1 Coríntios 14. where it says that Paul is talking about tongues and Paulo está falando a respeito das línguas, speak in an intelligible language, he says, mas ele fala: falem numa língua que seja inteligível, so people can understand a fim de que as pessoas que entrem possam entender, and they can bow down and worship God. e eles possam se prostrar e adorar a It Deus, says truly he is here. e a poderem afirmar: realmente Deus está aqui. So we need three relationships between mission and worship. Então nós precisamos de 3 relacionamentos entre missão e adoração. Mission leads to worship. Missão leva à adoração, Mission, worship forms us for mission. a adoração forma e modela o povo em missão, And worship itself can be mission. e a adoração e a reunião em si mesmo pode ser missão. So that was the first thing that I would point to as our worship. Então essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para você em termos do nosso reunião, do nosso adoração. We spent a lot of time Nós gastamos muito tempo and a lot of work e muito trabalho thinking about how to form our worship, pensando como que nós vamos moldar nossa reunião, how to lead our worship como liderar a nossa reunião, in such a way that we would form a missional community. de tal forma que fosse formar ou moldar uma comunidade em missão. The second thing A segunda coisa was preaching. era pregação, foi pregação. We decided Decidimos that we were going to preach through the biblical story. que nós iríamos pregar sobre a história bíblica. And we did it for 2 years, E fizemos isso durante 2 anos, moving from Genesis to Revelation. indo desde Gênesis até Apocalipse. About once every 6 or 8 weeks, E uma vez a cada 6 ou 8 semanas, the sermon would tell the whole story in one time, o sermão ia contar toda a história uma vez, starting from wherever we were at in the story. começando onde nós estávamos na história, naquele momento, naquela pregação. And we kept asking the question, E nós nos mantivemos fazendo aquela pergunta: what is your place in this story? qual é o seu papel, o seu lugar nessa história? What is your place in this story? Qual é o seu lugar nessa história? If this is God's people called to be a blessing, Se este é o povo de Deus chamado a ser uma bênção, and you're part of this people, e você é parte desse povo, what is your place? to be qual a blessing? é o seu lugar nessa história? Every Sunday from wherever we were at, that was the message we decided for 2 years as we told the story. Por 2 anos, à medida que nós contávamos a história, essa era a mensagem, essa é a pergunta que a gente colocava: qual é o seu lugar na história, se você é o povo de Deus chamado em missão? Now I could tell you some stories Podia contar algumas outras histórias about how that affected the church, sobre como isso afetou toda a igreja, but I'll tell you just one. mas vou contar apenas uma. A man of about 70 years old, Homem em torno de 70 anos, a multimillionaire, cara multimilionário, owned a big cookie company. de uma Big Cookie, Big Cookie, He sold a lot of cookies. não era ações grandes não, é que ele era de uma empresa muito grande que fazia cookies.
sabe? Que bolachinha, biscoito com He chocolate. came to me and he said, I'm trying to think what my place in the story is. E ele veio para mim e falou assim, eu estou tentando pensar qual é o meu lugar nessa história. I've been a Christian all my life Eu tenho sido cristão toda a minha vida and never asked that question. e nunca me perguntei essa questão, não fiz essa pergunta. And he says, I'm not sure what that place is, E eu não tenho certeza onde aquele lugar é, but I have a lot of money. mas eu tenho muito dinheiro, sabe? Maybe my place in the story is to give that money. E talvez o meu lugar na história seja doando esse dinheiro. And I said, yeah. E eu sei, sim. And he gave us, I forget, $500,000 to $1 million E eles nos deu entre 500 e quase $1 milhão to hire an outreach pastor. para contratarmos um pastor de alcance à comunidade local. I went out and got one of my doctoral students Eu fui lá e peguei um dos meus alunos do doutorado and invited him to lead us. e convidei-o para nos liderar. And the story continues. E a história continua. He spent a year studying this pastor spent a year studying our city. E esse pastor que veio passou um ano estudando a nossa cidade. And he came and he stood before the congregation after 1 year. E depois de um ano, ele veio e se colocou diante de toda a comunidade. He said, "Did you know that within 5 steps of the front door of this church, Vocês sabiam que, assim, a 5 passos aqui da porta de entrada da igreja, there are 2 enormous needs? há 2 necessidades enormes. Number 1, Primeira, there are so many immigrants right around us tem tantos imigrantes, assim, bem aqui à nossa volta, who have so many needs." que tem tantas necessidades. That led to my daughter Isso levou a minha filha writing her PhD a escrever a dissertação de doutorado, a tese de doutorado dela, dissertation a dissertação, on how to reach immigrants sobre como alcançar in a imigrantes secular university. numa universidade secular, doutorado em uma universidade secular. The second need, A segunda necessidade, disse o pastor, there's many people with mental disabilities há muitas pessoas com problemas mentais, doenças mentais, living in these high-rise apartments right around us. vivendo nesses apartamentos, nesses prédios bem altos à nossa volta. And they have all kinds of needs. Elas têm todos os tipos de necessidades. We hired a person to start leading a ministry to those people. Nós contratamos uma pessoa para começar a liderar o ministério para com essas pessoas. And soon a white Dutch church E logo depois disso, uma igreja holandesa branca, majoritariamente de pessoas brancas, became more multicultural with the immigrants. se tornou muito mais multicultural pela presença dos imigrantes que estavam sendo alcançados. And the church soon had a bunch of mentally handicapped people E nos assentos e lugares da igreja, logo depois houve pessoas mentalmente com deficiências, assim, nas suas cadeiras de rodas, sentadas ali. And the story could go on. E a história pode continuar. But it started with one man saying, Mas começou com um homem se perguntando, "What's my place in the story?" qual é o meu lugar nessa história? And there's more stories like that. E há mais histórias como essa. Leslie Newbegin tells us Leslie Newbegin, o autor que foi mentor dele, nos diz o seguinte: we'll never have a missional church, he says, nós nunca teremos uma igreja missional unless we understand the Bible a menos que entendamos a Bíblia as one story como uma história, in which we're called to play our part. na qual nós somos chamados a ter o nosso papel. And in an article on preaching, E num artigo sobre pregação, he says the main task of preaching ele disse: a tarefa principal da pregação is to tell a story é contar uma história that's different from the cultural story, que é diferente da história cultural, that's centered in Jesus que é centrada em Jesus and invites people into that story. e que convida pessoas para dentro daquela história. We saw that, Nós vimos isso. and we saw that it can be effective. E nós vimos que podia e pode ser eficaz. The third thing A terceira coisa, is we had no leadership. a gente não tinha nenhuma liderança. The church was in real trouble.
A igreja, no começo, você se lembra, ela estava realmente maus lençóis, estava muito ruim, né? Some young families started coming. Algumas famílias novas começaram a se aproximar, a frequentar a igreja. People were coming to Christ. Pessoas começaram a se voltar para Cristo, a aceitar o Senhor. So our lead pastor said, Então, o nosso pastor líder falou: the most important thing I can do right now a coisa mais importante que nós podemos fazer agora is to train leaders. é treinar líderes. He chose about 10 young men, Ele escolheu uns 10 homens jovens and he started meeting with them every Saturday morning e ele começou a se encontrar com eles todo sábado de manhã for 4 hours. por 4 horas. And they had a lot of reading to do. Eles tinham muita coisa para ler. They had to learn the biblical story. Eles tinham que conhecer a história bíblica. They had to learn the cultural story. Eles tinham que conhecer a história cultural. They had to be accountable for being husbands and fathers. Eles tinham que ser mentorados em termos como ser maridos e pais. They had to be accountable for reading the Bible and praying. Eles tinham que prestar conta do seu papel como marido, como pai e como leitores da Bíblia. And he began to build a missional vision in those 10 men. E ele começou a criar uma visão missional naqueles 10 homens. 4 or 5 years later, 4 ou 5 anos depois, all of those men had been elected as elders. todos aqueles homens foram eleitos como anciões ou presbíteros da igreja. And they understood missional church. E eles entendiam a missão da igreja. And that's when all the changes in our church took place. Então, isso foi quando todas as mudanças aconteceram na nossa igreja, quando eles ascenderam a liderança. The importance of training missional leaders. A importância de treinar líderes missionais. You can't do it on your own. Você não pode fazer por si mesmo, sozinho. And the fourth thing, E a quarta coisa it's as simple as it is obvious. é tão simples quanto óbvio. We built up the prayer life of the church. Nós construímos e edificamos a vida de oração da igreja. And we started to ask many of the older people E a gente começou a pedir a muitas daquelas pessoas mais velhas to participate in prayer. para participarem na oração. I'm going to say something for a few minutes about pastoral care as part of this story. E vou dizer algumas coisas daqui a alguns minutos a respeito do cuidado pastoral como sendo parte da história. Our lead pastor visited all the older folk. Nosso pastor principal visitava todas as pessoas mais velhas. And he said to them, E ele disse a eles: you're used to having a pastor who visits you all the time. vocês estão acostumados a terem um pastor que visita vocês o tempo todo. You pay pastors to come and hold you and be nice to you. Vocês pagam a pastores para chegar e abraçar vocês e estar com vocês. And he says, but I won't be coming back. Mas olha, eu não vou voltar aqui. I want you to start playing your role in the church. Eu quero que vocês comecem a desempenhar o papel de vocês na igreja. I'm going to be training leaders. Eu vou ficar lá treinando líderes. I want you to pray. E eu quero que vocês orem. And so prayer, I believe, some older folk Algumas pessoas de mais idade were not happy. não ficaram felizes com aquilo que ele For falou. all their life, they'd had pastors to visit them. Durante toda a vida deles, eles tiveram pastores que os visitaram. But many of them, Mas muitos deles, the large majority of them, a grande maioria daquele grupo, took the challenge aceitou o desafio and became contributors rather than simply recipients. e se tornaram contribuidores e não apenas receptores. Worship, preaching, leadership, prayer. Worship, preaching. Adoração, pregação. Worship, preaching. Liderança e oração. Ok? Podemos repetir isso? Vamos lá? Okay, now we can have, Adoração, adoração. Pregação. Liderança e oração. now we can have some questions, and you can ask either Ronaldo if you want good answers or me if you don't. Nós agora vamos abrir para perguntas e respostas. E vocês podem perguntar ao Ronaldo, que ele vai dar excelentes respostas. E algumas perguntas, respostas ruins eu vou dar. Ok? Dos estrangeiros.
How can you get a copy of your daughter's dissertation on reaching out to immigrants? We have quite a few reservations. You can ask her. Você pode pedir para ela. It's a technical dissertation É uma dissertação muito técnica, because she was writing it in a public university, porque ela escreveu num contexto de uma universidade secular, in the Cultural Studies Department, no departamento de estudos culturais, which is part of the English department. que é parte do departamento de língua inglesa. In 2 minutes, I'll tell you what it is, and you might not want it. I'll tell you what it is. Em 2 minutos eu vou te dizer e talvez você não vai querer. She said in her first chapter, No primeiro capítulo ela disse o seguinte: the humanistic vision for taking care of immigrants isn't working. a visão humanística que tem sido aplicada para tomar conta dos imigrantes e cuidar deles não está funcionando. The two biggest groups taking care of immigrants are churches. E ela também afirmou que os 2 grandes grupos que estão tomando conta dos imigrantes, na verdade, são as igrejas. And here's why they do it. E aqui está por que eles o fazem. And then she asked the question, Então ela fez a pergunta: what's hindering us? What's hindering the church from even doing it better? o que está impedindo a igreja de fazer ainda mais e melhor? She says we don't understand them. A questão é que nós não os entendemos, não entendemos essa população. So she says, how can we identify with them? E então a gente tem que se perguntar como podemos nos identificar com eles. And she said by reading fiction. Ela disse, por meio de lermos ficção, obras de ficção. Reading stories about them. Ler histórias a respeito desses grupos populacionais. And so she began with small groups in our church. Então ela começou com pequenos grupos na nossa igreja. And she got them reading stories. E fez com que esses grupos lessem histórias. And it changed their minds towards the immigrants. E aquele povo da igreja teve a sua visão com relação com aqueles grupos mudada. Mudou a visão que eles tinham em relação àqueles grupos. She started at the beginning of the group, said, what words do you use to describe immigrants? E ela começou aquele grupo pequeno perguntando quais são as palavras que você geralmente usa para descrever imigrantes. And the majority of words were negative. E a maioria das palavras empregadas eram negativas. Poor, Pobre, depressed, deprimidos, those kinds of words. esses tipos de palavras. After reading the literature, Após aquele grupo ter lido a literatura que ela apresentou, asked words, tell me some words that now describe immigrants. ela perguntou de novo, agora me digam palavras que descrevem imigrantes, ou grupos de imigrantes. Creative, Criativos, tough, que duro, pessoa, gente que batalha, ingenious, que são assim, conseguem fazer o melhor daquele pouco que tem. all positive words Todas palavras positivas. when they got into their lives. So when they got into their lives through fiction. Na medida em que essas pessoas que estavam estudando naquele pequeno grupo conseguiram entrar na vida daqueles imigrantes por meio de literatura, de ficção. So that's what she did, and you might just be interested in reading some popular articles she wrote out of her dissertation, but if you're interested, I'll give you her email. Se você estiver interessado, eu posso lhe fornecer o e-mail dela, mas talvez você esteja mais interessado em ler alguns artigos que ela escreveu baseado na dissertação que ela apresentou. Question right there. Then you 1, 2, Daí, primeiro aqui, 3. depois aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui. Pois não, você mesmo. Você falou um pouco sobre os meios de gasto, como eles também podem ser funcionais. Também falou um pouco sobre como o próprio espaço pode ser usado como um acompanhamento funcionário. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão, uma certa tensão entre o grupo mais conservador, que é mais dedicado a isso, e a gente também tem outro extremo, que é o que nós chamamos de civil sensitive, que às vezes fica mais voltado totalmente de fora e esquece algumas coisas. A minha pergunta é especificamente a ceia. Eu participei de uma comunidade em São Paulo que servia para todas as pessoas que se encontravam. Sendo membros ou não sendo membros. Justamente para elas se sentirem acolhidas, porque eles entendiam isso como um meio de graça. Mas eu faço parte do presbiteriano e aqui no Brasil There's lots to say here. Muito para falar aqui.
the director of New Begin House Studies, O diretor da causa New Begin de Studies, do qual who I teach for, na qual eu ensino, the seminary. esse tipo de seminários. So he's like the president. He is a liturgy expert. Ele, o diretor, ele é um expert em liturgia. He's always asking the question, Ele sempre está se fazendo a pergunta, ou perguntando, colocando uma pergunta para todos. how does liturgy shape a missional church? Como a liturgia modela ou molda uma comunidade missional? He's part of a church in San Francisco called City Church. Ele é parte de uma igreja chamada City Church na cidade de São Francisco. It's a church that's been very successful in reaching people for Christ. E é uma igreja que tem sido muito bem sucedida em alcançar pessoas para Cristo. And they have a high liturgy. E eles têm uma liturgia que é chamada alta liturgia, gente. É And contemporânea. his name is Scott Sherman, O nome dele é Scott Sherman. and he speaks of 3 kinds of worship. E ele fala de 3 tipos de reunião de adoração. On one side, seeker sensitive, Num lado, seeker sensitive, como você colocou, que é aquela voltada para as pessoas que estão em busca de Deus. the other side is seeker repulsive. E do outro lado é seeker repulsive, aquele que repele essas pessoas que estão, e não são cristãs, mas estão em busca do divino. It drives seekers away. E é o tipo de reunião que manda essas pessoas para fora, as repele, porque elas não conseguem participar. And he likes the term E ele gosta do seguinte termo: seeker comprehensible. seeker comprehensible, compreensível para aquele que está em busca de conhecer a Deus. And he says the worship has to be rich enough to nurture God's people. A reunião tem que ser rica o suficiente para nutrir o povo de Deus. But it has to be relevant and in such a way that people understand. It has to be comprehensible and understandable. Mas tem que ser compreensível de tal forma que as pessoas possam entender. And so City Church models that very well. E a City Church modela, dá exemplo disso muito bem. And it shows how you can, on the one hand, E mostra como você pode, de um lado, really have a rich worship ter assim, uma reunião que realmente é rica e sólida e substancial, where only believers partake of the Lord's Supper. onde somente aqueles que creem participam da mesa do Senhor, But unbelievers don't feel unwelcome. mas ao mesmo tempo fazendo com que aqueles que não são cristãos não se sintam mal recebidos ou desconfortáveis. Every Sunday there's, I don't know, 800 to 1,000 people. Eles todo final de semana tem entre 800 e 1.000 pessoas And large numbers of them are unbelievers. e um grande número deles são não cristãos. But they don't dumb the service down. Mas eles não fazem com que a reunião se torne assim meio água com açúcar de jeito nenhum. They don't dumb the sermon down. Eles não fazem com que a mensagem fique assim muito aguinha com açúcar, não. But they work very hard Mas eles trabalham muito e intensamente at developing comprehensible language. a fim de desenvolver uma linguagem que seja compreensível Getting out of their jargon. para aqueles que não conhecem a Deus, saindo daqueles jargões que caracterizam o meio cristão. And making the worship and the sermon relevant to the culture. Fazendo com que a reunião e a pregação, as duas coisas, sejam relevantes e significativas para a cultura em geral. While being faithful to the Bible and tradition. Enquanto, ao mesmo tempo, se mantém fiéis à tradição e às escrituras. Né? Is that helpful? Foi útil para você? Sim, mas e quando por exemplo, com a questão da ceia, você recebe o visitante e inclui ele no sacramento? Ou não? Você tenta tornar o ambiente compreensível para que ele entenda que é só para os médicos. In our church, only the believers may partake, and City Church. E na City Church, tanto quanto na minha igreja, apenas aqueles que são crentes podem participar dessa But edição. it doesn't have to be offensive. Mas, presta atenção, não tem que ser feito de uma maneira que seja It's ofensiva. been done in ways that are very offensive. Tem sido feito de maneiras que são muito But it can ofensivas. be done in a very welcoming way. Pode ser feito de maneira acolhedora e delicada, que não ofende a ninguém. I've seen that done. Eu já vi isso feito dessa forma. Pois não.
pastor desenvolver evangelismo pessoal, visto que ele está comprometido com toda a igreja, sem perder o foco do seu ministério? Eu creio que sim. Eu creio que o evangelismo, ou a evangelização, se for compreendida como um estilo de vida, um modelo de vida, ela é praticada e demonstrada a cada dia. Por exemplo, um pastor que mora em um condomínio, onde ele tem nos seus vizinhos 4 apartamentos, o dele mais 3 apartamentos, outros apartamentos com pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, não são crentes no Senhor Jesus. E ele fala exaustivamente sobre evangelizar os vizinhos, sobre ser sal da terra, luz do mundo onde está, etc. Ele jamais abordou ali os seus vizinhos, jamais se aproximou com a intenção de lhes falar do Evangelho. Eu creio que seria aí uma incoerência, não é? Então eu creio que isso não quer dizer que aquele pastor precisa dedicar o tempo prioritário do seu ministério nas ruas. Se o tempo prioritário do seu ministério, em algum ciclo ministerial, talvez seja treinar líderes. Apenas uma colocação que talvez seja de ajuda. Eu creio que todo ministério possui ciclos. Por exemplo, nós tivemos, colocando o meu exemplo, estivemos em Gana, entre os Concombas. Houve um ciclo inicial que era aprender língua e cultura. Houve um ciclo secundário que era a ampla evangelização e discipulado daqueles que se converteram. Mas é certo que depois que as igrejas cresceram, naquele 3º ou 4º ciclo ministerial, eu tinha que me concentrar mais no treinamento de líderes. E depois que os líderes estavam sendo bem treinados, surgiu a necessidade de se traduzir a Bíblia, e eu concentrei-me mais para a tradução do Novo Testamento em um certo momento. Então, os ciclos mudam, saber onde nós estamos, em que momento estamos. Uma outra variável é a possibilidade também de pessoas para nos auxiliarem. Então, se há necessidade de uma concentração de atividade mais forte nessa área, talvez você não tenha tempo, não ache que aquela seja uma área na qual você deve se dedicar intensamente, mas você pode convidar aí um pastor auxiliar, um líder da igreja, para se concentrar naquilo, te liberar para uma outra área. Mas eu creio que todo crente, aí eu incluo o pastor, todo crente precisaria ter no seu estilo de vida o desejo de partilhar do Evangelho do Senhor Jesus a outras pessoas. Good answer. Boa resposta, muito bom. Pois não. John Haggai, no seu livro Ouse Pedir uma Decisão, ele diz que não é suficiente apenas pregar o Evangelho de maneira clara, mas também chamar o povo a essa decisão, a esse compromisso. Nós, aplicando na nossa realidade conservadora, de igreja tradicional conservadora do Brasil, acabamos deixando para trás o que é conhecido como apelo, né? Gostaria tanto o Lidório como o Michael dissesse como a gente poderia fazer na igreja, na liturgia, tanto o apelo para os cristãos se comprometerem à obediência para o bem do mundo, para a missão, tanto quanto não cristãos tomarem a decisão ali no culto para se entregarem a Jesus. First of all, I can't see a distinction between preaching the gospel and calling for a decision. Eu não vejo uma distinção entre pregar o Evangelho e fazer um apelo ou chamar alguém à decisão. If preaching is charismatic, Se a pregação for querigmática, proclamadora, it's calling for everyone to commit themselves to Christ again. e está chamando a todos a se comprometerem com Cristo novamente. So, all preaching is calling for response. Toda pregação está chamando a uma resposta, convida a uma resposta. It's not just, I have some more information for you to tuck away in your brain. Olha, não é simplesmente, olha, eu tenho mais informação para você alojar aí na sua mente. But it's a call for response. Mas é um chamado a uma resposta, um convite a uma resposta por aqueles que Faith, fé, obedience, obediência, love, amor, fear. temor, o que é que seja. And so it seems to me that I don't want to single out unbelievers Então, e parece para mim que eu não desejo assim separar os não and cristãos call them to faith e chamá-los à fé and let believers, oh, don't you worry.
e deixar os crentes, vocês não se preocupem não, eu estou chamando com esses aqui. I want all my preaching to be charismatic, Eu quero que toda a minha pregação seja querigmática, proclamadora, calling all the believers, chamando todos aqueles que ouvem às boas novas. and there might be an occasion, E pode haver uma ocasião, and there has been an e occasion, tem havido ocasião, when I've said maybe there's some of you who have not responded, need to respond for the first time. em que eu digo, talvez tenha alguns de vocês aqui dentre nós que não tenham respondido a isso, e talvez seja este o momento para você responder. Feel free to come and talk and pray with. Sintam-se à vontade para vir aqui à frente depois e conversar e orar conosco. So that's how I would. Então, essa é a maneira pela qual eu ia responder a essa situação. Ronaldo? Eu creio que toda ação causa uma reação. A ênfase arminiana mais radical quanto ao apelo, especialmente formatando o apelo como algo mais incisivo e coercitivo, forçou uma reação da teologia e da posição reformada contra este apelo, porém este apelo coercitivo. Se nós formos observar os grandes teólogos mais antigos que falaram contra o apelo, eles falavam contra uma tendência arminiana extremamente radical, que constrangia a pessoa a ela se manifestar de qualquer jeito. Foi falado e igualado esse apelo até uma imposição, e comparado em alguns escritos mais clássicos, até a imposição usada pela Igreja Católica na época medieval para impor o Evangelho com a espada na mão. Então nós devemos ter esse contexto histórico e teológico em mente para ver que a reação, especialmente da teologia reformada ao apelo, foi contra essa coerção, essa ação coercitiva e, eu diria assim, mais apelativa. Agora, do ponto de vista mais comunicacional, toda oportunidade, o chamado, eu gosto de usar essa palavra, o chamado para uma reflexão, pode ser compreendido nas teorias comunicacionais como um apelo. Mas essa palavra está tão desgastada no Brasil que eu gosto até de deixar de lado. Por exemplo, fui pregar em uma igreja reformada, boa, bíblica, algum tempo atrás, o pastor falou: Ronaldo, pregue à vontade. No final, nós não fazemos apelo aqui na igreja. Graças a Deus você tem uma posição bem definida, está bem assim. Eu preguei e depois encerrei a pregação e ele tomou a palavra e disse: muito bem, vamos ter um momento de reflexão, coisa tão importante que Deus falou aos nossos corações. Eu mesmo já tomei uma decisão de mudar alguma coisa na minha vida, etc. Então nós temos um conceito, até um preconceito teológico contra apelo, porque o apelo está formatado linguística e teologicamente, historicamente em nossa mente. E eu acho que toda ação coercitiva ela é danosa. Nós não somos chamados para coagir, nem impor o Evangelho a ninguém. Nós somos chamados para expor o Evangelho do Senhor Jesus, agora vem a palavra, com a expectativa de que alguma coisa aconteça. E isso que vai acontecer, até uma pessoa pular da cadeira e falar: eu sigo o Senhor Jesus a partir de agora, vai acontecer pela ação de Deus na vida daquela pessoa. Agora, se você tiver uma barreira em orar com aquela pessoa ou não, eu acho que isso aí seria mais uma preferência, né? Eu chamaria essa pessoa à frente e oraria com ela, mas seria aí mais uma preferência. Agora, apelo aí desse formato arminiano radical, eu diria que realmente ele é nocivo, porque ele mais impõe e espera uma resposta à comunicação humana do que a ação de Deus. Ajudou? Teria uma maneira, vamos dizer assim, meio termo, liturgicamente, assim, porque nos pontos do Michael ele colocou uma parte que era resposta. Né? Sim. E assim, justamente eu também concordo que é coercitivo a maneira que é feita. Então talvez um modelo, assim, algumas dicas práticas, para não deixar aquela coisa batida, acabou. Eu tenho, por exemplo, em igrejas reformadas, até igrejas bem conservadoras nessa área, no Brasil e fora do Brasil, eu tenho visto pastores teólogos, ao fim até de uma exposição bíblica, chamar para um momento de reflexão. E eu tenho entendido que eles têm optado pela palavra chamar para um momento de reflexão do que pelo termo apelo, até mesmo por este invólucro, né? Mas eu creio que há espaço, de certa forma, gente, durante não apenas todo o momento do culto, mas durante toda a nossa vida cristã, lendo a palavra, orando ao Senhor, conversando com irmãos, nós somos sempre chamados por Deus a responder. Não é isso? E às vezes Deus pode usar uma pessoa e falar: eu estou sentindo que Deus está nos chamando aqui a responder. Não é isso?
E essa ação daquela pessoa, ela também tem sido aí direcionada por Deus da mesma maneira. Creio que o maior receio que nós temos, nós, mais da teologia reformada, eu creio numa teologia reformada, eu creio que o receio que nós temos é de nós enfatizarmos tanto a ação humana e nós perdermos a ênfase e a verdade bíblica de que realmente é Deus quem faz acontecer. E enquanto nós tivermos esse cuidado, eu acho que nós estamos ali tranquilos. I would like to respond to Ronaldo, but I won't. Eu gostaria de responder ao Ronaldo, mas eu não vou fazer isso. I agree with what you're saying, but you yourself spoke about deep conviction, passion Você falou about the com gospel, paixão, right? Deep conviction. uma convicção profunda a respeito do Evangelho. There can be urgency E parece que tem uma urgência aí, without coercion. mas sem coerção. Urgência sem coerção. Would you agree with that? Você Yeah. concordaria que essa é a atitude ou a característica que marcou a sua fala? Because I want to urge people, this is important. Isso é importante a gente dizer. Eu quero que, assim, colocar, não pressão, mas assim, exortar as pessoas, né? Tem um certo senso de urgência. This is life and death. Olha, gente, isso aqui significa vida ou morte. Did you have a question? Sim, e assim resta. Primeiro quando foi dito a respeito do treinamento de liderança, ele falou alguns pontos sobre ele. I didn't do it. It was our lead pastor. Eu não fiz, né? But I don't know the exact steps. Ok. Não conheço exatamente quais sejam os passos precisos para isso. But this is what I know. Mas é isso aqui que eu sei e eu vou te falar. He spent at least a whole year or more Aquele pastor gastou um ano ou mais treinando meeting outros, with about 10 or 12 men reunindo-se com 10 a 12 homens, for all Saturday morning for 4 hours. todo sábado de manhã por 4 horas. And the things that they talked about E as coisas que eles discutiam is they had to learn to be able to so that they could tell the biblical story. era que eles teriam que ser capazes de conhecer a história bíblica e ser capazes de contá-la. So they understood the Western story. E também eles tinham que conhecer a história ocidental, That they were held accountable for a number of things. que eles tinham que prestar contas de certo número de coisas, vida familiar, como pais, como maridos, Their prayer life, e também prestar contas da sua vida de oração, their scripture reading life, a vida de leitura das escrituras, as husbands and fathers, como os pais e maridos, for getting to know their neighbors. e tinham que prestar contas também em termos de conhecer aqueles que eram seus vizinhos. So they're held accountable for those areas of their lives. Então eles eram chamados a prestar contas daquelas áreas da vida deles. And then they were taught about a missional church E eles foram ensinados a respeito de uma igreja missional and wrestled through the implications of missional church for the congregation. e lutaram e pensaram e refletiram a respeito das implicações de ser uma igreja missional e como isso ia afetar a vida daquela comunidade. And those are the things I know about. Essas são as coisas que eu conheço. Como encontrar o mentor? Essa vai ser a última pergunta, porque o horário de ação está ditado, são exatamente 4 horas da tarde. If I understand you, that's a tough one. Se eu compreendi bem você, essa é difícil. I think it's important for young pastors É importante para os pastores que são mais to jovens, be mentored by older pastors. que sejam mentorados por pastores mais velhos. But often older pastors Mas, em geral, os pastores mais velhos are not accountable to anyone. não prestam contas para ninguém. And I think that there's some good reasons E acredito que há algumas razões boas to gather people around you, para reunir pessoas à sua volta, 2 or 3 people 2 ou 3 pessoas that you trust, nas quais você confia.
and ask them to hold you accountable. E pedir àquelas pessoas que mantenham você prestando contas para elas. I know a number of pastors who have done that, Eu conheço um certo número de pastores que fizeram isso. and they say it's been very important for them. E eles dizem que foi muito importante para eles ter essas I've never pessoas. done it, Eu nunca fiz, but probably should. mas eu deveria provavelmente fazer isso. Is that what you're talking about? É isso que você está falando, a respeito de mentoria? Gente, vamos encerrar orando então? Vamos ficar de pé? Vamos orar pelas nossas igrejas? Aí o seminário é sobre a igreja como comunidade missional e eu fiquei pensando, acho que nada melhor do que nós encerrarmos orando pelas igrejas com as quais nós estamos envolvidos. E nós podemos orar para que essas igrejas sejam, pela graça e direção de Deus, transformadas por Deus em comunidades que sejam de fato sal da terra e luz do mundo. Você pode orar pela sua própria igreja, por aquela igreja que Deus colocou no seu coração. Se você ainda é um seminarista, está envolvido na igreja ou está ainda a caminho de uma igreja, pode orar pela igreja que Deus vai colocar no seu caminho também. Mas vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua graça, que é muito melhor do que a vida, pela oportunidade que nós tivemos hoje. Estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, aqui reunida para buscar do Senhor, ó Deus, a direção do Senhor para as coisas que pertencem ao Senhor. Ó Deus, nós realmente carecemos da Tua direção clara em nossas vidas, em nossos ministérios e sobretudo na Tua igreja. Nós queremos realizar aquilo que o Senhor, é o dono da igreja, deseja para o Teu povo. Ó Deus, não permita que nós possamos atrapalhar, ó Deus, atrapalhar os Teus planos. Não permita, Senhor Deus, que nós causemos barreira, dor de cabeça, decepção desnecessária para o Teu povo, Pai. Ao contrário, sejamos usados pelo Senhor para a edificação do Teu povo, para a pregação da Tua palavra e também, ó Pai, como exemplo de vida que ama e segue o Senhor Jesus. Ó Pai, desperta o nosso coração, confronta-nos naquilo que nós precisamos de confronto em nossa vida pessoal. Ó Deus, se nós não estamos, ó Pai, sendo aí um exemplo de vida cristã na nossa própria casa, com a nossa esposa, com o trato com os filhos, com o marido, com os amigos mais chegados. Ó Deus, se estamos sendo exemplo de vida, ó Pai, no trato com finanças, com sexo, com poder, com títulos, com posições, com influência. Ó Deus, nós queremos pedir o Teu perdão e pedir que o Senhor possa, ó Pai, realmente nos alinhar segundo o Teu coração. Queremos ter uma vida séria, uma vida bíblica, uma vida santa e uma vida, ó Deus, que cumpra o Seu propósito. Não queremos nada mais do que o Senhor planejou para nós, nada menos também. Ó Pai, nós oramos pelas comunidades, nós oramos pelas igrejas nas quais nós estamos envolvidos. Ó Deus, para que essas igrejas sejam realmente igrejas, comunidades missionais. Sejam igrejas que olhem, ó Deus, não apenas para o estado do banco, ou para o novo piso que precisa vir, mas olhe, Senhor Deus, para os vizinhos, para os de perto, para os de longe. Ó Deus, e olhe com os olhos do Senhor Jesus, olhos apaixonados, olhos comprometidos e olhos alertas, ó Deus, alerta para reagir de acordo com a necessidade visível. Deus Santo e querido, nós queremos ver que a Tua igreja, ó Pai, possa se despertar no Senhor para amar profundamente a Tua palavra. É na Tua palavra e não no nosso estilo, nosso jeito, as nossas ideias práticas que nós acharemos vida. É na Tua palavra que nossos corações serão aquecidos. É na Tua palavra que nós iremos, Senhor Deus, cumprir o Teu propósito para cada um de nós. Então ensina-nos a nós pregarmos mais a palavra, nós expomos mais a palavra, nós podemos sermos também exemplo de vida, de pessoas que seguem a palavra. Ó Pai, nós queremos orar por aqueles que estão alojados em igrejas locais com problemas sérios, com divisões, com angústias, com talvez problemas na liderança, talvez pastores que aqui estão pensando, vou voltar para casa e enfrentar uma situação muito intranquila. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor possa preparar nossos corações para nós agirmos da maneira certa e reagirmos da maneira certa. Ó Deus, nos ajuda a nós escolhermos as lutas certas, deixarmos de lado aquilo que
que é mesquinho, que é pequeno, que é desnecessário, que é supérfluo, ó Deus, sermos mais pacientes, longânimos, e nós de fato usarmos energia naquilo que é essencial para o Senhor e para a Tua igreja. Ajuda-nos a nós termos no Brasil uma igreja que olha para fora e que desperta, ó Deus, seu coração para ser sal da terra e luz do mundo, perto e longe. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.